Festival de Cinema de Gramado dedica espaço para exibição de filmes que não estão concorrendo aos Quiquitos. Esse é o caso da Mostra Especial de Cinema Gaúcho, que em 2013 reuniu 7 longas-metragens do estado. Para o enredo de Dionélio, a ideia inicial era utilizar a obra de Dionélio Machado, associada às imagens documentais de Porto Alegre. Quando eu comecei a desenvolver essa ideia, escrever o roteiro, estava faltando alguma coisa, assim, e aí eu me dei conta que estava faltando ele, o Dionélio. E aí eu criei uma cena de ficção em cima da vida dele. Então a obra dele, que é a ficção, eu trato como documental, e a vida dele eu trato como ficção, né, com atores. Inventei uma cena de interrogatório, porque ele foi preso, ele foi interrogado várias vezes pela polícia, né? Então, eu inventei um interrogatório, e nesse interrogatório ele fala das ideias dele, dos sabores e dissabores da vida dele, conta a história da vida dele. Pegar todo esse material que ele escreveu, ou em livros, ele escreveu meio que uma autobiografia também, né? E transformar isso num diálogo, num interrogatório, com uma narrativa dramática de conflito, né? Foi um desafio e tanto, mas o material estava ali, né? O Carlos eu já tinha trabalhado com ele, o Clemente eu não tinha trabalhado, mas já vi vários trabalhos dele, e realmente eles destruíram, né? Um dos desafios era esse, colocar essas palavras escritas assim como palavras vivas, e outra assim, ele estava fazendo um personagem que existiu há pouco tempo. Apesar do pouco tempo da preparação, nós tivemos uma equipe fantástica, né? Nós tivemos desde a produção, né? E o Jaime Lerner também, com um jeito dele calmo, né? Sem forçar, nunca forçou. Foi uma parceria bárbara. E além disso, assim, a interpretação dele, o trabalho dele está magnífico no filme, realmente, e eu estou super satisfeito. Porque se a gente não trouxer alguma coisa palpável dessas duas personagens que estão aqui, né? Dionélio, você que é o investigador, o delegado que está fazendo o interrogatório, a gente não vai conseguir, né? A gente vai conseguir trazer essa dimensão desse homem. Toda a sociedade necessita de homens que deem expressão ao que ela sente e necessita. Aí vem o legislador, o profeta, o filósofo, o artista. Não interessa como se chama esse pensador. Danúbio, de 2010, conta a vida e obra do artista lendário que integrou o grupo de Bagé, Danúbio Gonçalves. Outro documentário exibido na mostra é sobre 7 ondas verdes espumantes, com direção de Cacá Nazário e Bruno Polidoro, que deram início ao projeto em 2006. O filme nasceu bem da vontade de transpor os sentimentos que a literatura traz, que eu recebi, né, como leitor da literatura do Caio, que a gente conseguisse com o filme não fazer um documentário tradicional que contasse a vida dele, escrevesse fatos e tal, mas mais que tivesse a força dos sentimentos impregnados nas páginas dele. Então, por isso que o filme foi construído muito mais do que depoimentos das pessoas. A maioria dos entrevistados lêem trechos das obras dele. Então, é um filme muito mais de literatura, né, em que as pessoas vão mergulhando na literatura do Caio, do que propriamente conhecendo a pessoa dele e fatos históricos, a cidade que ele viveu e coisas assim. Contar a história do Caio através da própria obra dele na voz de outras pessoas. Isso, a ideia sempre foi também respeitar o Caio, né? Como a gente não podia entrevistá-lo, né? Tipo, e ter o nosso personagem sendo o narrador do filme, mesmo ele já tendo falecido, a gente quis que ele fosse o narrador. Então, o filme todo é construído a partir dos textos dele, né? Então ele continua sendo o narrador, a palavra que ele expressou, e material de arquivo. Então, a gente faz essa homenagem respeitando, acho, tudo que ele quis doar ao mundo, né? Não, sem invadir coisas que já era um autor que colocou tanto a sua vida na literatura, acho que a gente não precisava ir a mais do que isso, né? Ele já nos dava bastante. Todo filme perpassa e se faz como um road movie poético. Então é uma câmera bem livre, como se a gente estivesse perseguindo e a câmera fosse acompanhando os caminhos que o Caio passou. Eu fiquei muito comovido de ver o trabalho, porque é sempre muito difícil você fazer um filme sobre a obra de um artista tão maiúsculo, tão importante como é o Caio Fernando Abreu. E eu acho que o diretor foi muito feliz. Eu acho que
o resultado que está na tela é um filho legítimo da obra do Caio Fernando Abreu, da palavra dele e de tudo aquilo que ele representa. Eu acho que o Caio adoraria assistir esse filme, ele se sentiria homenageado e, para mim, é um privilégio, uma honra poder ter feito parte disso, poder dar o meu depoimento e a minha palavra para esse artista que todos nós admiramos tanto. Porto dos Mortos, de acordo com o diretor Davi, é uma mistura de fantasia, horror e ficção científica. Sou um cara bem do visual mesmo. Eu até brinco que eu não sou um contador de histórias, sou um cara que quer criar mundos, né? Uma coisa meio teológica até. Então foi um trabalho bem árduo assim, de pensar os enquadramentos, pensar a fotografia, pensar a arte para criar um mundo, né? Criar um mundo e realmente achar os elementos dentro de Porto Alegre, não para criar uma Porto Alegre semelhante, mas para criar uma Porto Alegre particular que só existe nesse filme. É construção de mundo total. Essa é a minha pegada assim, com o cinema que eu quero fazer. Talvez claro, eu quero fortalecer no percurso da minha filmografia o trabalho de personagens, criar mundos e personagens que vivam nesse mundo e interajam com esse mundo. Eu sempre costumo dizer que o Porto dos Mortos é a realização de um grande sonho. E um sonho nunca vem fácil. Então foram aproximadamente 3 anos de produção. Não sei de onde veio. Eu não sei quem é. Mas tenho procurado ele desde antes do fim do mundo. Eu achava que era apenas um assassino. Mas ele é algo pior. A gente sempre quer que o nosso filho, nossa criação vá além, vá adiante. E o Porto viajou o mundo todo. Ele passou pela Índia, Grécia, Eslovênia, Inglaterra, Estados Unidos. Foram muitos festivais americanos. Foi onde o filme mais passou até agora. E a gente sempre sonhou melhor. E chegar em Gramado é fantástico, é poder chegar em casa, né? Poder chegar no nosso estado. A gente passou em Porto Alegre, mas a gente não tinha passado em Gramado ainda. E é fantástico. Simone aborda a temática da liberdade sexual através das experiências da protagonista, colocando em cena uma história baseada em fatos reais. Fala besteira, Cris. Então por que eu sinto que não te completo mais? Também na lista de documentários Mais Uma Canção, apresenta a vida e obra de Bebeto Alves, músico gaúcho que misturou regionalismos de todos os lugares onde esteve em suas produções musicais. Mais uma canção onde tudo é desatenção. 5 Maneiras de Fechar os Olhos é o primeiro longa-metragem digital a ser finalizado em uma disciplina de conclusão de curso. Com o total de 1 ano e meio de processo, o filme tem direção coletiva. A turma abraçou o projeto, né? Então os argumentos surgiram da turma. Nós temos 20 argumentistas que se transformaram num processo em 15, que se transformaram em núcleos de personagens, né? O 5 Maneiras é um multiplot. Quando nós tínhamos as ideias maturadas já, a gente diminuiu para 3 roteiristas e depois 5 diretores, eu, Abel Roland, Felipe Matzenbacher, Amanda Kopstein e Gabriel Mota Ferreira. Cada um, eu e o Abel dividimos um núcleo, cada um ficou com um personagem, com um protagonista. É interessante que o filme, a gente tinha uma atmosfera que era bastante sutil. A questão é arestas, né? Cortar e diminuir, porque a câmera está vendo demais, né? A câmera vê demais. Eu lembrei de uma história que minha mãe sempre me contava. É sobre uma raposa que morava na floresta.